Não pode me ferir. David Goggins. Desde cedo, David Goggins entendeu na pele o que é viver cercado por dor, medo e limitações. Sua infância foi marcada por abusos físicos, traumas emocionais profundos, pobreza extrema e preconceito racial. Nascido em uma família disfuncional, sofreu nas mãos de um pai violento e controlador que o submeteu a situações que poucas crianças seriam capazes de suportar. Goggins cresceu mergulhado em um ambiente que esmagaria a maioria das pessoas. Mas foi justamente nesse cenário de caos que começou a forjar a sua mente inquebrável. Ao longo da vida, David enfrentaria não apenas os demônios externos, mas principalmente os internos. O medo, o vitimismo, a baixa autoestima e a vontade constante de desistir o acompanhavam em cada etapa. Mas ao invés de se entregar, ele decidiu transformar cada ferida em combustível. Sua história não é apenas sobre superação física, é sobre o poder absoluto da mente humana de resistir, adaptar e transcender qualquer obstáculo quando a dor é transformada em disciplina. A primeira grande lição que Goggins compartilha é brutalmente simples. A mente busca o conforto. O corpo busca a sobrevivência. Mas o crescimento só acontece na dor. Ele explica que todos nós operamos com o que chama de regra dos 40%. Quando pensamos que chegamos ao limite, geralmente utilizamos apenas 40% da nossa capacidade real. Os outros 60% estão bloqueados por nossas próprias crenças limitantes e medo da dor. Superar esses bloqueios exige coragem consciente e intencional de permanecer no desconforto e de buscar a dor como ferramenta de crescimento. Durante a juventude, Goggins enfrentou o fracasso escolar. Sofria de dislexia, ansiedade social e uma profunda insegurança. Trabalhou como exterminador de pragas e carregava um ódio profundo por sua própria condição. Ele não era o garoto forte, popular ou bem-sucedido. Era o garoto invisível, perdido e com um futuro sombrio. Mas, ao invés de aceitar esse destino, decidiu mudar sua trajetória radicalmente. Um dos pontos de virada ocorreu quando Goggins decidiu ingressar na Marinha dos Estados Unidos. No entanto, pesando mais de 135 quilos, ele estava completamente fora dos padrões exigidos. O prazo era curto, 3 meses para perder quase 50 quilos e alcançar a forma física mínima para ser aceito no programa. Poucos acreditariam ser possível. Ele próprio duvidava. Mas foi ali que começou a aplicar sua filosofia de disciplina extrema, desenvolvendo uma rotina absurda de dieta, corrida, bicicleta e natação, sem espaço para desculpas ou concessões. Contra todas as probabilidades, ele conseguiu, mas a jornada estava apenas começando. Durante o treinamento dos Navy SEALs, Goggins enfrentou o famigerado Hell Week, uma semana insana de privação de sono, exercícios físicos exaustivos e pressão psicológica extrema. O objetivo do programa não era apenas testar o físico, mas principalmente a capacidade mental de continuar mesmo quando o corpo dizia basta. Muitos desistiam. Goggins, no entanto, recusou-se a ceder. Seu mantra era simples: vença a guerra na mente. O que ele descobriu ali se tornou um dos pilares centrais de sua filosofia. A mente pode ser treinada. Assim como fortalecemos músculos, na academia, podemos fortalecer nossa capacidade de resistir, persistir e controlar a dor emocional e física. O sofrimento não é o inimigo. O verdadeiro inimigo é a mente indisciplinada, viciada em conforto, que foge do desconforto a qualquer custo. Ao longo de sua carreira, Goggins não apenas se formou como SEAL, mas foi também Ranger do Exército e operador de forças especiais da Força Aérea. Uma façanha extremamente rara e quase sem precedentes. Mas seu desafio não ficou restrito à vida militar. Ele decidiu aplicar a mesma mentalidade na vida civil, participando de ultramaratonas, triatlos e provas de resistência extrema. Em sua primeira ultramaratona, sem qualquer treinamento específico, prévio, ele correu 161 quilômetros, 100 milhas, em menos de 24 horas, com fraturas nos pés, desidratação severa e um quadro de insuficiência renal. A maioria das pessoas sequer conseguiria caminhar nessa condição. Mas Goggins usou o sofrimento como combustível. Ele diz:
Quando a dor atinge o máximo, é aí que você precisa sorrir, porque está entrando no território onde poucos entram. Ele aprendeu a desenvolver o que chama de mentalidade do estoque de dor. Cada vez que sofria, criava um registro mental daquela superação, um estoque pessoal de experiências que poderia acessar sempre que enfrentasse novos desafios. Cada dor superada fortalece o estoque. Cada sacrifício vira munição mental. Outro conceito central no seu método é o Diário da Verdade. Nele, Goggins confronta diariamente suas próprias falhas, fraquezas e desculpas. Ele se recusa a maquiar a realidade. Enquanto muitos fogem da autoconsciência dolorosa, ele busca deliberadamente enxergar suas próprias limitações com brutal honestidade. A disciplina começa no reconhecimento sincero da própria mediocridade. Não há crescimento possível na negação. Ele também alerta para o perigo da mediocridade confortável. A maioria das pessoas, segundo Goggins, vive em um estado de ilusão. Trabalham, pagam contas, têm uma rotina estável, mas evitam sistematicamente qualquer situação de verdadeiro desconforto. Vivem uma vida morna, sem grandes fracassos, mas também sem grandes vitórias. Ele afirma que essa zona de conforto é um cemitério de potencial não realizado. Outro ensinamento crucial é a redefinição do fracasso. Para Goggins, o fracasso não representa o fim, mas sim uma oportunidade concreta de aprendizado brutal e crescimento. A cada queda, ele faz uma análise detalhada dos erros cometidos, extrai as lições práticas e volta ao campo de batalha, mental ainda mais forte. O fracasso, segundo ele, não é algo a ser temido, mas sim uma ferramenta estratégica de fortalecimento mental. Sua filosofia também expõe a armadilha do talento natural. Goggins acredita que o talento é supervalorizado. O que realmente define o nível de grandeza de alguém é o quanto essa pessoa está disposta a sacrificar, a sofrer e a se reinventar diariamente. Disciplina, repetição e força mental são infinitamente mais importantes do que habilidades natas. Por trás dessa dureza, existe um componente profundo de autorresponsabilidade radical. Goggins defende que somos 100% responsáveis por nossa evolução, independente das circunstâncias externas. Enquanto a maioria terceiriza sua situação à sorte, ao governo, aos pais ou à falta de oportunidades, ele coloca o foco integral na própria capacidade de adaptação e superação. Ele também introduz o conceito de a caixa de ferramentas mental. Cada desafio superado adiciona uma nova ferramenta ao repertório mental de resistência. Problemas que antes pareciam intransponíveis passam a ser administráveis, pois o indivíduo já possui ferramentas desenvolvidas em batalhas anteriores. A mente inquebrável se constrói na prática diária de colecionar ferramentas de superação. Principais ensinamentos, insights, otimizados a mente limita o corpo em apenas 40% do seu potencial real. O crescimento só acontece no território da dor controlada. A disciplina mental supera qualquer talento natural. Cada dor superada alimenta o estoque interno de força. Fracassos são lições estratégicas de fortalecimento. A zona de conforto é o maior cemitério de potencial. A brutal honestidade consigo mesmo gera crescimento real, autorresponsabilidade. Radical é o motor da evolução. Cada desafio vencido adiciona uma nova ferramenta mental. A força da mente pode ser treinada como um músculo. E prepare-se, porque na próxima parte vamos entrar ainda mais fundo na mente inquebrável de Goggins. Vamos entender como construir resiliência extrema, como expandir limites que você nem imaginava que existiam, e como enfrentar qualquer desafio da vida real com frieza, disciplina e poder mental absoluto. Agora entramos no núcleo do treinamento mental de elite. Não perca o que vem a seguir. Conforme Goggins avançava na sua trajetória brutal de crescimento, ele descobria que o verdadeiro campo de batalha nunca foi externo. Nem o treinamento militar, nem as ultramaratonas, nem o sofrimento físico extremo. O verdadeiro combate sempre esteve dentro da mente, travado todos os dias contra a resistência interna, a voz preguiçosa e o desejo incessante de desistir.
Para suportar essa guerra mental diária, Goggins criou o que chama de mentalidade dos 1% diários. Ele explica que não se trata de buscar saltos gigantescos de performance de uma só vez, mas sim de buscar pequenas vitórias diárias, melhoras mínimas, quase imperceptíveis, que acumuladas ao longo dos anos, criam níveis de força mental que parecem inatingíveis para quem observa de fora. Não existe transformação mágica. Existe consistência brutal na execução diária. Dentro dessa filosofia, surge o conceito de callousing the mind, criar calos mentais. Assim como as mãos de quem trabalha duro criam resistência com o tempo, a mente também pode ser calejada. Cada situação desconfortável, cada treino extremo, cada desafio enfrentado gera uma camada de proteção emocional contra o sofrimento futuro. Com o tempo, o que antes era doloroso se torna suportável. O que antes era suportável se torna rotina. E o que antes parecia impossível passa a ser apenas o próximo desafio. Mas Goggins alerta: ninguém nasce com uma mente calejada. Essa força é construída propositalmente através da exposição constante e controlada ao desconforto. São as escolhas conscientes de enfrentar aquilo que é difícil, repetidamente, que constroem esse escudo mental. Quanto mais você foge da dor, mais frágil se torna. Quanto mais você se expõe a ela de forma controlada, mais resiliente se torna. Outro pilar central é a ideia de ultracontrole sobre os pequenos detalhes. Goggins acredita que o fracasso começa sempre nas pequenas concessões. Aquele treino perdido, aquela alimentação relaxada, aquele projeto adiado. Cada microderrota vai abrindo pequenas brechas que, acumuladas, destroem a mentalidade de excelência. Manter disciplina extrema nos detalhes cotidianos é o que sustenta o alto desempenho nos momentos críticos. Nesse ponto, ele introduz o conceito do Accountability Mirror, o espelho da responsabilidade. Todos os dias, Goggins se obrigava a encarar seu próprio reflexo e falar consigo mesmo com total brutalidade e honestidade. Sem desculpas, sem máscaras, sem auto-engano. O espelho o forçava a admitir onde estava falhando, onde podia melhorar e qual seria a decisão concreta para aquele dia. A mente só evolui na presença constante de responsabilidade pessoal inegociável. Ele alerta também para a armadilha do bom o suficiente. Muitos acreditam que, ao atingirem um nível decente de sucesso ou conforto, já não precisam mais se desafiar. Mas, segundo Goggins, esse pensamento é o início do declínio. A complacência cria fraqueza. A busca por evolução deve ser constante, mesmo quando os outros já te consideram vencedor. Outro ensinamento brutal é a necessidade de abraçar a solidão do caminho. O processo de endurecimento mental frequentemente afasta as pessoas, porque a maioria não está disposta a acompanhar o nível de disciplina extrema exigida. Amigos e familiares nem sempre compreendem. Mas a verdadeira fortaleza mental nasce justamente dessa capacidade de continuar, mesmo quando se está absolutamente sozinho na jornada. Dentro dessa visão de solidão, Goggins desenvolveu o que chama de diálogo interno dominante. Ele treinou sua mente para constantemente criar conversas internas fortalecedoras em momentos de fraqueza. Você já venceu antes. Isso não é nada perto do que já enfrentou. Continue. Controlar a conversa interna é controlar o próprio destino. Outro ponto determinante é o não negociar com a dor. Enquanto a maioria tenta racionalizar o sofrimento, buscar atalhos ou justificativas, Goggins mergulha de frente na dor, sabendo que é ali que a verdadeira evolução acontece. Dor não é algo a ser evitado. É um sinal de que você está exatamente onde precisa estar. E mesmo após conquistar feitos quase sobre-humanos, Goggins não permite que sua mente relaxe. Ele pratica o que chama de mantendo-se no limite. Ou seja, mesmo após alcançar objetivos, ele imediatamente busca o próximo desafio, sabendo que o conforto prolongado enfraquece a mente treinada. A mente precisa do desconforto controlado, como o corpo precisa de exercícios físicos. No campo físico, seus treinos de resistência não são apenas testes musculares,
são simulações constantes de sofrimento controlado. Cada corrida de 50, 100 ou 200 quilômetros não tem como objetivo apenas a distância, mas sim treinar a mente a operar no caos, na exaustão, na dor e na vontade extrema de desistir. Ele pratica o ato de resistir até que resistir se torne o seu estado natural. Outro ponto de virada na filosofia de Goggins é o entendimento de que a maior batalha que todos nós enfrentamos não é contra os outros, mas contra nós mesmos. Ele afirma: o seu verdadeiro inimigo está entre seus próprios ouvidos. O medo, as desculpas, a procrastinação, o conformismo, todos nascem dentro de cada um de nós. A mente inquebrável nasce quando aprendemos a subjugar essa resistência interna diariamente. Ele também expõe o perigo de buscarmos validação externa como combustível. Muitos vivem escravos de elogios, aplausos, redes sociais e aprovação alheia. Goggins ensina que a verdadeira força nasce quando a única aprovação que importa é a sua própria, quando você não precisa mais da validação de ninguém, alcança um nível de liberdade mental absoluto. Por fim, ele nos conduz à compreensão de que a grandeza não nasce de momentos extraordinários, mas sim da decisão diária de manter o alto padrão, independentemente de quem está assistindo. Não importa se é de manhã, à noite, durante a semana ou aos finais de semana. Disciplina extrema é um estilo de vida contínuo. Principais ensinamentos. Insights. Otimizados, pequenos ganhos diários criam transformações gigantescas. Criar calos mentais exige exposição contínua ao desconforto. Detalhes negligenciados destroem a mentalidade de excelência. Espelho da responsabilidade mantém o foco brutal na verdade. A complacência sinaliza o início da decadência mental. A solidão fortalece a mente inquebrável. O diálogo interno dominado controla o destino pessoal. Dor é o sinal de que você está no caminho certo. Resistir deve se tornar o estado natural. O verdadeiro inimigo está dentro da própria mente. A verdadeira força vem da autovalidação e disciplina diária. Agora prepare-se, porque na última parte vamos entrar no núcleo final da mente blindada de Goggins. As ferramentas práticas de disciplina inquebrantável, o código mental de guerra contra a mediocridade e o sistema para construir uma vida com foco, dureza e realização extrema. Este é o treinamento mental que poucos suportam e que define os verdadeiros indestrutíveis. Se você está curtindo essa jornada otimizada, já deixa o seu like aqui no vídeo e ativa o sininho. Aqui, conhecimento vira força real, aplicada na prática, direto ao ponto e no máximo nível. Ao entrarmos no estágio final da filosofia de David Goggins, a mensagem fica ainda mais clara. Não se trata de alcançar a perfeição, mas de aprender a viver permanentemente em batalha com a própria mente e vencer todos os dias. O jogo real nunca termina. A mente inquebrável não é um destino fixo, mas um sistema contínuo de autodomínio e disciplina. Neste ponto, Goggins aprofunda o seu conceito central de domínio da dor como portal de transformação. A maioria encara a dor como algo a ser suportado até que passe. Ele ensina o oposto. A dor deve ser conscientemente buscada como oportunidade de treinamento psicológico. Quando todos recuam, ele avança. É na dor extrema que o cérebro atinge zonas inexploradas de adaptação, capacidade e força desconhecida. Para manter essa mentalidade, ele desenvolveu o que chama de sistema de repetição de limites. Ao alcançar um novo limite físico ou mental, imediatamente estabelece um novo padrão. Nunca existe o bom o suficiente. Cada barreira superada não representa alívio, mas sim o ponto de partida do próximo nível. O sucesso, portanto, não gera descanso, gera obrigação de superação constante. Mas Goggins deixa claro, isso não significa ausência de dor emocional. Pelo contrário, em muitos momentos, ele enfrentou depressão, dúvidas, traumas não resolvidos da infância, perdas familiares, e mesmo após anos de superações, batalhava diariamente contra as vozes internas que o empurravam de volta à mediocridade. A mente inquebrável
reconhece o surgimento desses pensamentos, mas não cede a eles. Outro pilar central é a separação da emoção e da ação. A disciplina não depende de estar motivado. Existem dias em que ele se sente exausto, sem vontade, abatido, mas independentemente disso, o comportamento é executado. A disciplina não negocia com o humor. A ação acontece, queira a mente ou não. Nesse nível extremo de controle, Goggins também desenvolveu a prática do que chama de adaptar e reagir com frieza. Nos momentos de caos absoluto, seja em batalhas físicas, provas de resistência ou crises pessoais, ele treina o cérebro para eliminar reações emocionais impulsivas. Tudo é avaliado com lógica tática. Qual o próximo passo funcional e não o que eu gostaria de sentir? Emoção descontrolada destrói o desempenho, frieza operacional preserva o foco. Além disso, ele explora a importância da consistência sem testemunhas. Fazer o certo quando há público não é difícil. O verdadeiro desafio é manter o mesmo nível de disciplina quando ninguém está assistindo. É o treinamento invisível, feito em silêncio absoluto, que constrói os verdadeiros monstros mentais. Outro aspecto poderoso da filosofia de Goggins é o enfrentamento direto dos medos. Enquanto a maioria evita aquilo que teme, ele sistematicamente se expõe aos seus maiores medos para neutralizá-los. Não existe liberdade sem o confronto direto e frequente com aquilo que nos paralisa. A coragem não nasce na ausência do medo, mas sim no ato repetido de enfrentá-lo de frente. Dentro dessa mentalidade, surge também o seu código de guerra mental. Esse código pessoal é composto de princípios que ele revisita diariamente. Dor não é desculpa. Desconforto é o terreno de crescimento. Disciplina vem antes da motivação. Vitimismo é inaceitável. Complacência é o início da decadência. Responsabilidade é total e o trabalho nunca acaba. Este código atua como uma armadura mental que protege a mente contra os ataques invisíveis do auto-engano diário. Goggins também reforça que o passado não define o futuro. Ele não permite que os traumas da infância, o abuso sofrido, o racismo, enfrentado, as dificuldades financeiras ou as limitações acadêmicas determinem sua trajetória. Cada pessoa carrega cicatrizes. A diferença está em quem decide usá-las como desculpas ou como combustível. O passado pode ser a prisão ou a plataforma de lançamento. A escolha é nossa. Ao final de sua jornada, Goggins deixa uma mensagem brutalmente honesta. Não existe atalho. Não há fórmulas mágicas, coaches milagrosos ou técnicas motivacionais que substituam o trabalho diário, árduo e implacável. A mente inquebrável é forjada no sofrimento voluntário, na resistência diária e na recusa absoluta de aceitar a mediocridade como estado permanente. Para Goggins, a verdadeira grandeza está em olhar para o próprio reflexo e saber, com certeza inabalável, que se deu tudo de si, todos os dias, até o limite absoluto, e então ultrapassou esse limite. Esse é o nível que separa os poucos indestrutíveis da maioria que apenas sonha com mudança, mas nunca paga o preço para conquistá-la. Principais ensinamentos, insights. Otimizados. Dor é o portal para zonas desconhecidas de crescimento. Sucesso exige superação contínua e infinita. A disciplina atua independente do estado emocional. A frieza operacional elimina o caos nas decisões. A verdadeira força surge no treino invisível, sem testemunhas. Os maiores medos devem ser enfrentados de frente, repetidamente. O código de guerra mental sustenta a disciplina extrema. O passado não determina o destino. A escolha pessoal, sim. Não existe atalho. É trabalho duro, diário e implacável. A mente inquebrável se forma no compromisso total com o próprio limite. Agora você carrega o código completo da mente blindada. Mas a verdadeira transformação não acontece na leitura. Ela acontece no silêncio dos seus dias, quando ninguém está vendo,
nas escolhas pequenas, nos treinos solitários, nas decisões diárias de não recuar. O próximo nível é seu. Execute, todos os dias, sem exceções. Se você chegou até aqui, já está em um nível acima da maioria. Aproveite e se inscreva no canal. Ative o sininho e continue nessa jornada otimizada de desenvolvimento extremo. Aqui, o conhecimento vira força aplicada, sempre no máximo nível.